Hoje, sábado, dia 24 de janeiro. Hoje, gente, o dia já começou ali com toda aquela briga que a gente viu entre o Brígido, Ana Paula, depois ali o Matheus. Eu falei disso ontem de madrugada. E ao longo do dia, obviamente, nós tivemos uma repercussão sobre isso. Então vai ser importante a gente falar sobre o que aconteceu durante a madrugada. E vou falar mais. A Ana Paula realmente ali rompeu com aquele grupo dela. E ela falou que um dos motivos desse rompimento tem a ver com a falta de apoio que ela sentiu no caso da Milena. Ela fez, inclusive, questão de deixar isso claro, que faltou apoio com relação ao que aconteceu com a tia Milena. Mas o negócio nem envolve apenas a Milena, envolve também o Marcelo, que sentiu que Ana Paula não deu para ele o mesmo apoio que deu para Milena. Só que ele cobrou algo que ela não viu acontecer. E aí ele depois disse que a Ana Paula chegou a invalidar o sentimento dele. Só que ele cobrou que a Ana Paula fizesse por ele a mesma coisa que ela tinha feito com a Milena, sendo que durante a festa, quando aconteceu, e durante o desfile, quando aconteceu, ela realmente não estava presente. Então não tinha como ela saber como é que ele estava se sentindo. E ele não chegou a comentar isso com ela. Tanto que ela própria fala que se ela soubesse disso, obviamente ela teria repreendido e teria agido. Mas enfim, gente, Babu também tomou uma decisão aí. Babu provavelmente, tá? Não sei se isso vai mudar até domingo, mas neste momento que eu estou falando com vocês, neste vídeo gravado e nas próximas lives, se o Babu não mudar de ideia, Babu indicará o Brígido. Inclusive, ele coloca um motivo ali bem, mas bem plausível. O cara não tem nenhum carisma, o cara é muito fraco e o cara ali tá achando que tá abafando nesse jogo, quando na verdade não está. Só que eu fico pensando se realmente vão conseguir colocar o Matheus no paredão. Porque o Matheus tem que também fazer a estratégia dele. E a estratégia dele é concentrar votos em cima da Ana Paula. O que é normal, inclusive, dele fazer. É normal que ele tente perseguir isso. O problema é, será que ele vai conseguir? Eu acho que ele tem mais chances dele conseguir colocar a Ana Paula no paredão do que ela e o restante da casa colocarem o Matheus no paredão. Então pode ser que a gente tenha sim um paredão entre Leandro, Ana Paula e Brígido. Pode ser que a gente veja isso acontecer, viu? Mas tô avisando vocês, porque nem tudo está tão certo quanto parece. Pode ser que isso se altere ao longo dos próximos dias, tá? Mas tem muita coisa até as coisas acontecerem no domingo à noite. Então vamos lá comentar com vocês. Vamos lá comentar aqui com vocês um pouco do que aconteceu, um resumo, tá, gente? É um resumo do resumo, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando a mesma coisa. Então eu vou puxar de novo o que aconteceu durante a madrugada, depois ali da indicação de Brígido e Cowboy em cima do Leandro. E de novo, gente, eu falo e eu afirmo para vocês, o Brígido é um covarde. Ele foi um covarde. Deixou ali, ele chegou primeiro na bancada ao invés de apertar o botão, deixou a Sara apertar o botão. E ele só aceitou ali participar da dinâmica quando ele percebeu que podia ser alguma coisa boa. Então ele foi um covarde. Ele vive falando desse negócio. É por isso que eu não gosto de coach. Porque coach vive falando desses negócios aí, ó, você tem que mudar seu mindset, sei lá o quê. Na hora que é pra provar isso, o cara afrouxou. O cara foi um covarde, deixou outra pessoa a fazer isso.
É por isso que eu não gosto, gente. É por isso que eu tenho ranço dessa galera. É por isso que eu tenho ranço desse povo. Sério mesmo, eu tenho ranço. Porque eles vivem falando como os outros devem agir, mas eles próprios não fazem isso. Mas como é que começou essa confusão? Começou justamente com a eu acho que foi a Milena e a Ana Paula que estavam perguntando pro cowboy como é que foi formado esse consenso para a indicação do Leandro direto ao paredão. O cowboy foi mais certeiro, o cowboy deixou claro que a indicação tinha sido justamente dele, por causa da briga dos dois. Aí teve uma hora que o Brígido ali falou no meio do momento, ele falou assim pra Ana Paula: fica quietinha aí que o palco não é teu. Ele falou isso pra Ana Paula. Ele tentou crescer pra cima dela. Só que aí, gente, a Ana Paula, assim, ela jantou o Brígido. Porque ela falou assim: eu vou ficar quietinha nada. Ela falou ali: você não tem culhão pra sustentar nada. E ela falou isso na cara dele: vou ficar quietinha porque você não tem culhão para sustentar nada. E ele fica com essa cara o tempo todo aí. Ela acabou com ele, porque de fato ele não tem culhão para sustentar nada. De fato ele não tem, porque se ele tivesse, ele teria apertado aquele botão. Se ele tivesse, ele teria ali ele recebido as consequências, não teria deixado a Sara receber as consequências. E aí, justamente, ela jantou mesmo. Ela deixou isso claro. A gente só vê que essa galera aí tenta se achar jogador. E eu falei para vocês durante a Casa de Vidro. Esse só tá prometendo. Mas ele não vai entregar o que vocês esperam que ele entregue. Porque ele não tem isso. E, gente, é tipo uma regra de todo reality show. Quem muito promete, nada entrega. Não adianta ele começar ali a querer entregar as coisas agora e tal, porque ele não vai fazer isso. Na chance que ele teve, ele arregou. Foi um arregão. Não quis. Foi assim, gente, foi terrível o que este cara fez. Foi terrível. Terrível. Enquanto isso, tá? O Matheus ali decidiu partir para cima da Milena. E aí os dois começaram a discutir. Ele disse que ela voltou muito arrogante do paredão. Ele disse ali que ela precisava calçar as sandálias da humildade. E aí a tia Milena mandou ele sim fazer campanha política lá fora. Porque, afinal de contas, ele queria sim entrar nesse tema político. Só que a Ana Paula e a Milena não... Desculpa. Só que a Ana Paula e a Milena não deram essa abertura que ele estava querendo. Elas não deram essa abertura e ele continuou ali insistindo, insistindo com isso. Tanto que teve uma hora que ele falou assim pra Milena: você tem liberdade para ser arrogante. Querendo dizer, porque pelo fato da Milena ter uma aliança com a Ana Paula, ela teria essa tal liberdade para agir desse jeito. Gente, a Milena ficou se encucada com isso na cabeça, porque depois ela perguntou pra Ana Paula, perguntou pro Leandro se ela estava arrogante. E nenhum dos dois disse isso. Ao contrário, eles disseram que ela tinha que reagir dessa forma, porque isso era o esperado. Ela voltou do paredão. Ela estava ali feliz por isso. Mas ele tentou ali jogar isso pra cima da Milena e a Milena foi pro embate. A Milena vai pro embate. E eu não fico, assim, eu fico pensando como é que o povo acha que essa menina não tem capacidade de fazer um jogo interessante. Ela tem. E ela se ligou com a Ana Paula justamente porque ela e a Ana Paula têm isso meio parecido. Elas se jogam quando é para se jogar. Então achei interessante. A Milena foi para cima do Matheus, não deixou barato. Ela falou o que ela tinha que falar para ele, porque ele tá querendo caçar uma pauta política em cima dela e ela não quis deixar com que ele fizesse isso. Depois, a própria Ana Paula foi lá, foi conversar ali
com o Leandro. Ela disse pro Leandro que agora seria muito difícil pro boneco, pro Leandro, enfrentar o cowboy num paredão. Que o foco dele agora tem que ser a sobrevivência. E que ela tinha que deixar que ele, aliás, tinha que deixar com que o público visse as máscaras caindo para que chegasse no momento certo, ele conseguisse enfrentar o cowboy de igual para igual. Inclusive, ela falou que eles precisam deixar o cowboy ir se queimando por ele mesmo. Querendo dizer assim, olha, vamos esperar o momento que é pra gente esperar acontecer. Na hora que tiver que tirar ele, a gente tira. Na hora que tiver que ir pro paredão com ele, você vai pro paredão com ele. E assim sucessivamente. Eu não sei se vai rolar desse jeito, tá? Mas, querendo ou não, eu acho que a Ana Paula tem razão. Não é momento de enfrentarem ele ali no paredão. Enquanto isso, lá estava a Sara, observando tudo para depois meter o pau em cima da Ana Paula. Ela fica ali, ela fica conversando, ela fica ali olhando e tal, como se ela tentasse sacar o que a Ana Paula estava fazendo. Teve uma hora lá que a própria Milena perguntou assim para Ana Paula e perguntou para o Leandro: eu voltei mesmo arrogante do paredão? Eu voltei desse jeito? A Ana Paula negou e o Leandro também negou. Eles disseram que ela tinha sim que comemorar o fato dela ter ido para o paredão e ter conseguido voltar. E não tem nada de errado, inclusive, com isso. Mas, né, vocês sabem. Vão usar isso contra a Milena e vão usar isso contra a Ana Paula também. É muito provável que eles usem e que eles ajam desse jeito. Aí, em outro momento, o Marcelo começou a chorar. O Marcelo ali ele desabou. Ele sentiu que ele ficou no chão na treta com o Matheus. E aí ele disse ali que ele não tem a força da Milena para enfrentar o Matheus da forma que a Milena enfrentou na academia. Se bem que quem, de alguma forma, enfrentou a Milena na academia, ajudou a Milena a enfrentar, foi a própria Ana Paula. E é por isso que ela ficou chateada quando eles não deram o apoio que ela queria. Ok, ninguém tem essa obrigação de fato, eu não estou afirmando isso. Mas ela esperava uma reciprocidade do lado deles que ela não teve. Ainda assim, ele falou assim: a Milena é forte, eu não sou forte. Aí teve uma hora lá que a Ana Paula consolou ele, a Ana Paula também cobrou que ela justamente que ele precisava também ter falado sobre isso, porque ela não sabia do que o Matheus tinha feito, ela não sabia do que o Matheus tinha falado. Ela deixou bastante claro que se ela soubesse, ela também teria defendido ele da mesma forma. Ela também teria agido da mesma forma. E aí, uma outra coisa que ela falou foi justamente sobre o PA. Porque o PA foi prestar apoio ao Marcelo, ficou lá conversando um pouquinho com o Marcelo. Depois, a Ana Paula questionou o PA sobre a amizade dele com o grupo do lado de lá, com esse grupão. Ele tentou bancar o isentão ali, sério mesmo, dizendo que ele só trata bem. Só que a Ana Paula não comprou muito esse lado e jogou na cara que ela tá comprando essa briga sozinha e que outras pessoas da casa não estão comprando essas brigas por medo de pautas sérias e que isso possa prejudicá-los. E eu vou ter que concordar com a Ana Paula. Eu vou ter que concordar com ela, porque é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que a gente está vendo. O povo lá tem medo de se comprometer. Bote medo nisso, eles morrem de medo de se comprometer. Morrem de medo de se comprometer. E, gente, ainda mais com pautas sérias e sensíveis, que causam uma certa preocupação. Eles morrem de medo disso. Então, por isso que é importante, às vezes, valorizar, assim, quando a gente tem um participante como a Ana Paula, num programa como esse, e ela está disposta a enfrentar, assim, toda essa galera para defender o ponto de vista dela.
Porque a maioria das vezes não é isto o que acontece. Na maioria das vezes, a gente percebe que as pessoas lá dentro correm disso e, como as meninas falaram ali, a Maxiane e a Marciele, elas preferem deixar para se posicionar na hora do voto. Só que, como a Ana Paula também falou, tem coisas ali que são extra-jogo. O que aconteceu com a Milena é extra-jogo, transcende o jogo. E que esse tipo de atitude precisa ser posicionada também. Mas vocês sabem, a maioria deles não vai querer comprar o barulho da Ana Paula, muito menos da Milena. O que eu acho errado por si só. E aí teve uma hora lá que a Samira estava reclamando com a Marciele, que a Marciele tinha sido grosseira, que a Marciele ali deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi. Que a Marciele tinha sido grosseira e que ela se sentiu sozinha na defesa da Ana Paula na hora da tia Milena. Aí a Milena soltou a fofoca que a Marciele achou até bom o que aconteceu com a Ana Paula, justamente porque assim ela poderia arrumar uma desculpa para se sair do grupo. E no final de contas, foi exatamente isso que a Marciele fez. No final de contas, foi exatamente isso. Tanto que a Ana Paula vira assim. As meninas não vão comprar o barulho agora porque elas estão confortáveis. Elas sabem que elas não vão tão cedo para o paredão. Ou seja, a Ana Paula quis dizer, elas são plantas. E são mesmo. São plantas, assim, elas não estão se entregando nesse jogo, elas não entregam muita coisa, são plantas. Basicamente plantas. Plantas. E aí teve uma hora lá que a Sara e a Gabriela, né, que eu também falei aqui, elas estavam conversando ali, elas estavam ali tentando decifrar a treta da patroa, que o Matheus começou a colocar ali. Aí a Gabriela disse ali que a patroa, o termo patroa, soou para ela porque a Ana Paula pagava o grupinho. Só que a Sara já tinha orientado o Matheus, e aí a Sara disse que a Ana Paula distorceu o que o Matheus falou e que ele não quis dizer isso. Ele quis dizer isso, Sara, ele quis. A Sara deu a ideia de que foi a própria Sara que orientou ele como ele deveria posicionar e dizer que isso era sobre jogo. Na verdade, não era sobre jogo. Na verdade, ele quis falar isso mesmo, que a Ana Paula era a patroa da Milena e que a Milena era empregada da Ana Paula. Ele fez isso não em questão de jogo, ele fez em questão de humilhação mesmo. Só que a Sara fez isso ali de uma forma a tentar inverter a narrativa e colocar a Ana Paula numa posição complicada. Só que, desculpa, gente, isso é meio difícil de ver. Quem viu a cena completa sabe que ele não estava falando de jogo. Quem viu a cena completa sabe que ele estava falando justamente da Milena como empregada, sim, da Ana Paula. Isso sim aconteceu e isso sim é verdade. E aí a Sara fala assim: eu falei pra ele que ele ia dar palco pra Ana Paula às vezes. Gente, desculpa, eu acho que a Sara, assim, ela entrou no BBB tentando reviver o BBB 21, tentando ver se consegue buscar alguma coisa que ela deixou no BBB 21, e com isso ela tá deixando no meio do caminho coisas importantes dela mesma. Porque agora ela tá sim, a gente já tá indo pro lado errado das coisas. E isso é ruim para ela. Eu nem tô afirmando que ela precisa apoiar a Ana Paula, não. Mas ela precisa ser sensata. Tá defendendo o cara que fez e falou atrocidades ali. Só porque ele está contra a Ana Paula. Isso não é cabível, gente. Isso é feio. Isso é até triste para uma pessoa como a Sara, que saiu sim do BBB 21, cancelada, mas depois ela tinha conseguido reverter isso e agora volta para lá para entregar a mesma coisa que ela fez de ruim. Ou seja, ao invés de se limpar, ela fica mais queimada ainda, mais queimada ainda.
Aí teve uma hora que a Ana Paula também estava conversando com a Milena e ela disse ali que o Mateus está reciclando o discurso do Pedro sobre política para tentar queimá-la com o público aqui fora. Aí a Milena disse ali que ninguém está falando da eleição e sim da convivência. Aí a Milena diga assim, ninguém jogou política ali, o cabeça de lata é ele. Querendo dizer, é ele quem está trazendo um assunto que ninguém foi buscar. Aí do lado de fora, lá estava o Mateus, orientado pela Sara. Ele tentou ali inverter a história, disse que a distorção estava acontecendo. E aí a Gabriela foi conversar com ele para tentar entender o porquê que ele estava agindo desse jeito. Aí ele disse ali que o Marcelo ficou mal com o desfile estereotipado dele. Aí o Mateus disse ali a insensibilidade, chamando a dor do outro de coisa de Zé Povinho. Eu fico até em silêncio, gente, porque não tem nem o que dizer com relação a isso. A Gabriela ainda tentou ali, tentou e tal, mas ele disse ali um monte de coisa assim tão ruim que não adianta, né? A gente tentar aprofundar as coisas aqui. Aí teve uma hora que a Gabriela foi conversar com o Juliano. A Gabriela foi cobrar do Juliano sobre ele ter julgado a proximidade dela com o Mateus. E aí ela disse ali sobre o que tinha acontecido aqui. Eu vou falar do que ela falou, da casa lá do quarto branco. Ela disse assim, eu fiz um cocô aqui, quem fez o cocô fui eu. É errado te julgarem por você estar perto de mim? Eu juro que eu não entendi muito o ponto da Gabriela, tá? Mas ela falou isso aí. Aí depois, o Juliano não aceitou isso. Ele listou aí que o Mateus fez desfile estereotipado, apelidou a Milena de cabeça de lata, fez cantos homofóbicos em cima do Breno e do Mateus e ainda disse ali pra Gabriela, eu não vim pra cá pra ensinar marmanjo barbudo coisas básicas da sociedade. Eu não sei se a Gabriela entendeu, mas ela ficou ali meio confusa com algumas coisas que o Juliano falou. Aí depois veio uma conversa ali que a Gabriela voltou e foi conversar com o Mateus. E aí ela disse ali que a conversa que ela teve com o Juliano, ele falou sobre o que o Mateus tinha feito. E aí ele chamou o que o Juliano falou de mimimi, loucura, e disse ali que a casa de vidro, que ele tinha feito a mesma coisa na casa de vidro, e ainda usou isso como se fosse um salvo-conduto para ele ser uma pessoa sem noção. Disse aí o Mateus, que gente idiota, meu irmão, que loucura é essa? Ele tá achando que ele tá certo, gente, e no final das contas ele não tá certo no meio dessa história. Aí teve uma hora que o Breno foi conversar com ele. Aí o Mateus começou a dizer ali que ele tem amigos que são gays. Gente, sempre, sempre é assim. Sempre. Eu tenho amigos que. Eu não sou preconceituoso, mas eu tenho amigos que são gays. Eu não sou preto, mas eu tenho amigos que são pretos e tal. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma narrativa de sempre. E aí ele fala, a minha namorada convive bastante, mas eu não convivo bastante com gays. Disse aí o Mateus. Aí o Breno ainda teve a paciência, ele ficou ali um tempão conversando, eu tava ao vivo com vocês, inclusive, nessa hora. Ele ficou um tempão conversando, um tempão ali dizendo que estereotipar gays é ofensivo, mesmo que não seja direcionado a uma pessoa específica. Aí o Mateus disse que estava ficando difícil jogar contra a mulher e disse ali que ele foi chamado de lixo ao vivo pela Ana Paula. Ele querendo dizer, né, que a Ana Paula podia fazer de tudo, chamar ele de lixo e que ele não podia repreender da mesma forma.
Mas ele repreendeu da mesma forma, porque ele chamou ela de patroa. E foi do mesmo jeito. Se Ana Paula chamou ele de lixo humano no sentido pejorativo, ao chamá-la de patroa, ele também refez no mesmo sentido. Então não foi do jeito que ele estava colocando ali. E aí teve uma hora que o Breno, assim, perdeu um pouquinho a paciência. E assim, o Matheus falou assim: chamar a Ana Paula me chamar de lixo pode. Aí o Breno encerra e pergunta e fala assim pra ele: e você chamar ela de patroa, você acha que é legal também? E aí, teve uma hora lá que o Breno falou que brincar com um comportamento estereotipado de um grupo que você não conhece pode ser bastante ofensivo, sim. Mesmo assim, não foi suficiente para sensibilizar Matheus, porque Matheus continuou preso nessa narrativa toda. Ele continuou preso aí nessa narrativa toda. Aí teve uma hora que o Juliano e o PA foram se acertar. Juliano e o PA ali, o Juliano explicou pro Paulo que a bronca não tinha sido por causa de julgamento, mas foi um aviso pro PA se afastar do Matheus, porque ele pode acabar se queimando com o que o Matheus estava fazendo. Aí o Paulo disse que ele se afastou porque o Juliano estava muito colado com o outro grupo. E aí os dois ali se abraçaram, um disse que gostava do outro e tal. Mas enfim, gente, eu acho que esses dois aí vão acabar se afastando de novo. Eu acho que eles vão acabar se afastando. Por que eu acho que eles vão acabar se afastando? Porque, querendo ou não, gente, o PA ele tem afinidade com aquele grupo dos homens. Que são assim, gente, eles estão buscando essas pautas, estão querendo trazer essas pautas e levantar uma discussão política por causa da Ana Paula, sim, mas também estão querendo levar para um lado muito ruim. E aí, por que a gente fala isso? Não é legal o caminho que eles estão tomando, não é nem um pouco legal. Mas a gente aqui avisa que não tá legal. Mesmo assim, né, as pessoas vão buscar esse caminho. Aí teve uma hora que o Matheus decidiu ir conversar com a Samira. Foi quando vocês no chat me avisaram que isso estava acontecendo e eu passei muito por alto em cima disso. Aí ele foi atrás da Samira, perguntou para Samira o que tinha acontecido na Casa de Vidro sobre o desfile deles lá. E aí ele perguntou sobre o que tinha acontecido. A Samira falou que ela não lembra exatamente o que tinha acontecido e ela disse que ela estava focada lá no sonho dela. Ela estava focada ali em conquistar o público, não nas atitudes que ele teve na Casa de Vidro. E aí teve outro momento ali que o Matheus começou a ofendê-la, disse que ela era induzida, que ela não tem a autenticidade da Milena, que quando ela entrou na casa do BBB, ela perdeu a autenticidade. Inclusive ele chamou ela de burra. Aí a Samira não deitou para ele, mas também depois que ele saiu de perto dela, ela desabou em lágrimas por causa da atitude dele. E aí, gente, desculpa, eu acho tão ridículo o que o próprio Matheus está fazendo, porque ele se coloca numa situação complicada quando age assim. Ele se coloca desse jeito. Tem gente, eu entendo que é para movimentar o jogo, mas isso já está passando do jogo. Isso aí já está entrando em lugares que não é para entrar. Então, eu acho muito ruim, muito péssimo o que ele está fazendo. Sério mesmo. Ele próprio se coloca nessa situação. E aí ele subiu lá no quarto para se preparar para dormir. Aí ele foi buscar palco com a Sol, com o Capetinha. E aí ele refez o desfile polêmico lá no quarto. E eu fico pensando assim, a Sol. Porque a Sol, ela não defende esse tipo de pauta, mas ao mesmo tempo parece que ela ficou tão cega com essas coisas e que ela passou a defender o Matheus. E aí ele se fez de vítima, disse que a Ana Paula chamou ele de lixo, mas que ele não ia chorar por isso. Tanto que ele estava chorando por isso, que ele reclamou sobre isso. Aí a Sol disse ali
que a Ana Paula está se perdendo na soberba. Sendo que quem tinha sido soberbo com ela antes tinha sido o próprio Mateus. Aí o Mateus pegou 10 quilos de piroca, botou em cima da mesa e falou assim: eu quero muito ir pro paredão com a Ana Paula. Tá pedindo, né? Não tem que fazer nada, ele está pedindo. Mas assim, as chances da Ana Paula cair no paredão são verdadeiras. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Porque olha só, vamos fazer uma conta aqui, uma continha básica, sobre essa probabilidade da Ana Paula ir para o paredão? Vamos fazer essa continha aqui? Olha só, a gente tem ali na casa, do lado ali da Ana Paula, a gente tem o Leandro, o Marcelo, o Breno, a Milena, a própria Ana Paula, 5 pessoas. A gente tem ali, né, ainda na zona de influência, mas nem tanto do lado da Ana Paula, a Maxiane e a Marciele. A gente tem 7 aqui. Aí a gente coloca o Leandro, 8 pessoas ali na zona de influência dela. 8 pessoas nessa zona de influência. Assim, se a gente levar em consideração que 8 pessoas podem se juntar e botar voto no Mateus, a gente vai ter 8 a 9 votos no Mateus. Aí são 21 votos disponíveis na casa. Então pode ser sim que a Ana Paula caia no paredão, porque a Ana Paula pode até influenciar 9 pessoas, mas ainda sobram 13 pessoas do outro lado que podem votar nela. Então a Ana Paula ainda pode ter 13 votos para ir para o paredão também. Ou então ela pode empatar nesses 9 votos e aí sim o Babu iria colocar o Mateus. Também não vejo que essa possibilidade não deixe de acontecer. Um empate entre Ana Paula e o Mateus. E a partir daí o Babu decide como é que ia acontecer. Não estou afirmando que isso não possa acontecer, mas é muito provável que sim, isso também aconteça, isso também possa rolar, que isso também a gente veja acontecendo, que a gente também veja essas coisas rolando. Em outro momento, a gente teve ali o Marcelo conversando com o Leandro. Ele disse ali que a Ana Paula foi incoerente ao decretar o fim do grupo deles do nada. Ele disse ali que o voto do Mateus já era consenso e que não precisava desse show todo que ela deu por causa da Milena. Disse aí o Marcelo: eu não achei muito coerente a Ana Paula simplesmente dizer assim, pois eu não quero fazer mais parte nesse grupo. E aí o Marcelo ali, eu acho que o Marcelo precisa entender que a Ana Paula estava chateada porque ela esperou que todos fossem defender a Milena e eles não defenderam a Milena. Só ela se levantou porque ela não teve medo de falar sobre um assunto bastante sensível. O que é verdade, gente, o que é verdade. Ela, assim, ela falou de um ponto muito sensível. Ela falou ali de um ponto extremamente sensível também. Aí teve uma hora lá que o Marcelo precisou contar ali pro Leandro que não teria bate-volta, que não tinha como ele escapar do paredão. E agora ele precisa também, começar a se movimentar para que o público veja o porquê que ele merece ficar no jogo. Marcelo foi em boca de sacola, viu? Porque ele não contou só pro Leandro, ele também contou isso lá pro Babu. Já já vocês vão entender isso aí. Disse ali: eu quero que o Brígido se foda agora. Disse aí o Leandro. Então, para que ele se foda, vocês precisam fazer com que ele caia no paredão também, de uma forma que seja desfavorável a ele. E eu acho que a única forma que é desfavorável pro Brígido hoje é a Ana Paula indo pro paredão. Será que ela vai para esse paredão? Pode ser que sim. Não estou afirmando que vai, mas a probabilidade é muito grande. Aí teve uma hora lá que o PA foi fazer o leva e traz. Ele contou pro Brígido que o Leandro chamou ali de um nome bastante...
não sei se eu posso dizer vulgar, mas enfim, o PA disse que o Leandro tinha chamado o Brígido de cara de xereca. Eu ri, gente, eu ri dessa cena aí, cara de xereca. E aí o Brígido prometeu que ele ia pentelhar. Ele prometeu que ele ia pentelhar o Leandro. Até agora ele não fez nada. Eu falei pra vocês, falo e continuo falando. Essa galera que promete demais não entrega nada. Nunca acredite na galera que promete que vai fazer acontecer, porque no final elas não fazem, não acontecem e culpam os outros porque deu tudo errado, ao invés de assumir que elas próprias erraram também. Sério, eu achei assim muito, mas muito fraco. Aí teve uma hora que o Marcelo subiu lá no quarto do líder. E aí ele contou que o Marcelo disse que ele ficou com a pulga atrás da orelha quando a Ana Paula disse que não jogava mais em grupo. E ele também revelou pro Babu que não vai ter bate-volta, que a Maxiane já tinha falado que essa era a informação privilegiada. E aí o Babu disse que a Ana Paula tem uma oratória muito forte, que ela tem a capacidade de desestabilizar qualquer um. Disse o Babu. Ela tem um poder de desestabilizar o emocional de qualquer um. E aí ele disse ali que durante vários momentos, ele percebe que a Ana Paula também se deixa levar muito pelo lado emocional e às vezes isso acaba depondo contra ela. Ele falou um monte de outras coisas também. E aí, teve uma hora lá que ele falou, que o Marcelo falou, sobre o bate-volta. Ele revelou pro Babu que não vai ter bate-volta. Porque o Babu estava em dúvida sobre quem ele ia colocar direto no paredão. Se queria colocar o Matheus, o Juliano inclusive disse que era pro Babu colocar o Matheus direto, para que o Matheus não tivesse chance de bate-volta. Porém, depois que o Marcelo revelou que não teria bate-volta, o Babu decidiu indicar o Brígido, acreditando que o Matheus iria ter os votos da casa para ir diretamente. Disse aí o Babu, eu vou mandar ele sem bate-volta? Vai, porque não vai ter bate-volta mesmo. Então não tem como nenhum dos que cairão no paredão escapar dele. Simplesmente não tem. Enquanto isso, gente, a Jordana tava lá reclamando. Ela disse ali que a Ana Paula vai usar a narrativa de planta contra ela, que a Ana Paula vai pra cima dela. Depois ela disse ali que o Brígido tinha esculachado com a Ana Paula. Desculpa, gente, depois que o Leandro chamou ele de cara de xereca, eu tenho assim, eu não consigo enxergar outra coisa nele. Quer dizer, esse cara não tem carisma nenhum, como o Babu falou também no quarto do líder. O Brígido não tem carisma nenhum, o Brígido não tem jogo nenhum, de fato ele não tem mesmo. O jogo do Brígido é ficar na espreita, tentando ali cavar problemas. O cara é muito ruim de jogo. Aí o Babu fala isso, que ele não tem carisma. Aí o Leandro fala que ele tem cara de xereca. Gente, eu não consigo ver outra coisa nele. Porque ele tem uma vozinha assim... E ele assim, ele tenta se impor de uma certa forma que não rola. Não rola. Ele tenta se vender como vilãozão que ele não tem, que ele não é, que ele não tem isso nele. Ele não é vilãozão. Ele só é um cara chato e forçado, sem carisma nenhum. E que se bater num paredão desfavorável a ele, obviamente que ele vai ser eliminado. Obviamente, isso tá na cara. Só que a Jordana disse que já estava preparada para o embate, porque segundo ela, a Ana Paula ia ir para cima dela. E aí teve uma hora que ela disse ali que ela se identificou com a Aline de fato, que ela nunca tinha se identificado com a Ana Paula, sendo que ela tinha falado o contrário. Ela disse ali que tinha se identificado com as duas, o que não é verdade, porque agora nessa conversa com o Brígido, ela confessou que realmente isso não é verdade. Depois ela disse ali, né, que ela disse ali um monte de outras coisas
que eu fiquei pensando, mulher, baixa tua bola. O teu jogo aí é tão desprezível nesse momento. Pode vir. Lá na frente talvez não seja desprezível, mas hoje é um jogo completamente desprezível que não tem nem porque você ter medo da Ana Paula ir pra cima de você, porque você não tá nem tendo a coragem de enfrentar a Ana Paula. Nem isso vocês têm coragem de enfrentar a Ana Paula. Aí o Brígido disse ali que ele não ia gritar com a Ana Paula, porque segundo ele, a Ana Paula queria isso para que ele saísse como o macho escroto, o hétero top, grandão, gritando como a mulher indefesa. Desculpa, gente, eu não consigo olhar para esse homem de outra forma, depois que o Leandro chamou ele com cara de xereca. Aí o PA que tava lá do lado, aí o PA tava em cima do muro, como sempre. Aí ele deu aquela maciada no ego da Jordana. Disse que o jogo da Jordana era o mais bonito da casa. Eu acho que eu não preciso falar mais coisas aqui, né? Eu acho que eu não preciso falar mais nada ali. E aí, no fim, ele admitiu que a Ana Paula peita todo mundo porque ela, de fato, ali não tem medo de virar alvo de todo mundo. E não tem mesmo, gente. Ela não tem, ela nunca teve medo. A Ana Paula, quem assistiu o BBB dela sabe do que eu tô falando. A Ana Paula nunca teve medo de se colocar como alvo. Inclusive, ela caiu no paredão várias vezes na edição dela. Ela ia e voltava do paredão. Se ela ia e voltava do paredão, era justamente porque ela fazia aquilo que o público queria ver dela. Inclusive, a Ana Paula foi pro primeiro paredão falso que aconteceu no BBB. O primeiro paredão falso foi com ela. E ela foi com favoritismo para esse primeiro paredão. Tanto que ela permaneceu no jogo. A Ana Paula só não foi para a final do BBB 16, mesmo que ela não ganhasse, mas ela só não foi para a final porque ela acabou agredindo ali o Renan no meio da festa que ela bebeu demais. Foi por isso que ela não chegou longe. Mas a Ana Paula, ela era favoritíssima em 2016. Eu lembro muito bem porque eu assisti o BBB 16. Na época eu cuidava da minha mãe no hospital e tudo. E assim, eu já escrevia sobre isso. Tem várias matérias que eu escrevi sobre Ana Paula e tal. Tem várias coisas que eu falo sobre Ana Paula. Mas no final das contas, gente, não tem como não deixar o óbvio aqui. A Ana Paula pode ter vários problemas, é verdade. A Ana Paula, ela é cheia mesmo desses problemas. Porém, não dá pra gente negar que a Ana Paula, ela tem torcida forte. E ela não tem medo de se colocar em situações onde ela possa virar alvo. Porque é isso que a gente espera mesmo de um participante do BBB. Que não tenha medo, que não tenha esse negócio de cancelamento, que não tenha medo de enfrentar. Ana Paula não tem esse medo. E isso que eu acho legal nela. Por isso que eu gosto da Ana Paula. Porque ela não tem esse medo. Ela não fica com medo de ser cancelada. Não, ela não tem isso. Agora todo mundo lá dentro tem esse medo. Agora eu queria entender por que todo mundo tá tendo esse medo de enfrentar a Ana Paula. Por quê? Vai lá, vai de frente. Mostra que você é corajoso. Vai, enfrenta a Ana Paula. Mas eles não querem enfrentar a Ana Paula de jeito nenhum. São um bando de frouxos. Aí o último grande momento da madrugada foi o Babu acionando a central do líder e despertando a casa. E aí ele despertou a casa, todo mundo pensou que era de dia, fez a fila ali do chinelo. Até o próprio Babu fingiu que ele tinha acordado ali, mas depois todo mundo entendeu ali que era uma pegadinha dele. A Solange não gostou nem um pouco. Depois ele pediu desculpa para ela pela forma como ele a acordou. Enfim, gente. Aí hoje de manhã, todo mundo acordou para se preparando ali pro raio-x. Aí o Babu se arrependeu de ter apertado o botão para acordar todo mundo na casa. E aí ele jurou que não seria nada demais. Só que a Ana Paula revelou para ele que quando ele aperta o botão ali da central para acionar o despertador, as luzes não apagam. E porque as luzes não apagam,
eles ficam dormindo com a luz acesa. E de fato, demorou, o que eu estava assistindo, demorou para a produção apagar as luzes de novo dos quartos para que todo mundo voltasse a dormir no escuro e voltasse a dormir melhor. Demorou um pouquinho sim para isso acontecer. E aí teve uma hora lá que a Ana Paula falou assim pro Babu: "Você virou meu alvo, hein? Você virou meu alvo." Só que ela falou isso de brincadeira, obviamente. Mas enfim, o Babu se arrependeu de ter feito isso. Agora, porém, lá do lado de fora, a gente tinha ali a rodinha da amargura. Tava lá a Yarnuô, a Sara e o Brígido, justamente ali reclamando de quem? Ana Paula. Ana Paula o tempo todo. Essa galera vai para Ana Paula o tempo todo. Daí, quando a gente fala para vocês, quem é que tá dando esse protagonismo para Ana Paula? Eles mesmos. São eles que ficam toda hora falando na mulher. São eles que ficam toda hora falando coisas sobre ela. E assim, quem é que fica nesse protagonismo todo aí? Ela. E um protagonismo que talvez, na visão de vocês, ela nem merecesse. Mas quem é que tá botando ela toda hora nesse lugar de protagonismo? Eles próprios lá dentro. Eles reclamaram ali, eles decretaram ali na conversa que Ana Paula é um personagem que o público gosta de assistir, mas não aguentaria conviver. E aí ele disse ali sobre, o Brígido começou a falar ali sobre o que ele percebe na Ana Paula. Ele começou a falar ali que o corte dele mandando a Ana Paula se calar seria um corte lindo para o público aqui fora assistir. Aí teve uma hora que ele falou ali que a Ana Paula precisa ficar muito mais tempo na casa para ela atingir a curva do cancelamento. Eu acho que quem já bateu na curva do cancelamento foi o próprio Brígido, mas ele continua querendo jogar isso para cima dela. E aí a gente sabe que quem corre mais risco de ser eliminado no paredão é ele. E eu falo para vocês, a Ana Paula vai sair? Vai. Todo mundo vai sair nesse BBB. Mas ela não sai antes de eliminar ele, antes de eliminar o Matheus e várias outras pessoas que são meio assim, irrelevantes nesse jogo. E não venham me dizer que esse cara é relevante ao jogo, porque ele não é. Esse cara é um frouxo. Quando teve a oportunidade de fazer um jogo interessante, de ir lá provar que ele é corajoso e tal, o cara fugiu de apertar um botão, arregou de apertar um botão. Então, assim, corajoso a gente sabe que ele não é. Então, ele realmente corre o risco de ser eliminado muito antes dela, de sair muito antes dela e tropeçando na própria soberba dele de achar que ele sabe o que o público gosta ou quer ver. E aí eles ficam reclamando da Ana Paula o tempo todo, gente, é o tempo todo. Reclamando dela, é o tempo todo falando. Aí a Sara e a Sol também ficaram falando ali sobre a Samira e a Chayane. As duas reclamaram que a Samira e a Chayane mudaram da água pro vinho com elas, que segundo elas, as duas perderam a humildade. Aí a Sol disse que ficou mordida, porque a Chayane não ligava se estavam falando bem dela pelas costas. Disse a Sol, a pessoa tem que ser coerente e a pessoa tem que ser humilde também. Mas aparentemente, o grande problema é que a Chayane não se identificou com vocês. Daí porque vocês estão errando fácil nesse jogo aí. Assim, mas eu fico pensando, o problema para mim é justamente a Yarnuô e a Sara defendendo o Matheus. Sério, é de uma burrice fenomenal agir desse jeito. E olha que a Sara participou de um dos BBBs mais icônicos que já passaram na televisão, o 21. E ainda assim ela tá do lado errado da história, ela tá do lado errado ali das situações. Sério, dá uma certa pena dela, uma certa pena da burrice dela. Aí a Ana Paula
hoje de manhã, depois de fazer o raio-x, enquanto estava todo mundo ali esperando, ela conversou o Leandro e começou a desenhar qual seria, na visão dela, um paredão favorável para o Leandro. Disse ela, o Matheus, o Brígido e o próprio Leandro. Ela disse ali que seria um paredão muito favorável para ele, porque, segundo ela, seria muito mais fácil a eliminação do Matheus. Então, esse seria o paredão mais favorável para o Leandro voltar. Aí teve uma hora também que a Ana Paula começou a falar sobre a convivência na casa. Ela começou a colocar ali a convivência de tudo ali. Ela falou, por exemplo, sobre a proteção. Ela disse ali que a proteção do grupo só dura enquanto o povo tá com medo de algumas atitudes. Inclusive, ela falou ali sobre a forma como ela defendeu a Milena e ninguém ali foi capaz de comprar esse ponto também. Não tô dizendo que todo mundo tinha que ser obrigado a comprar o ponto da Ana Paula, mas a Ana Paula tem razão num ponto, e aqui eu vou ter que concordar com ela. Nessas horas que você mostra que você tem força, é nessas horas que você mostra o quanto isso pode ser uma coisa a seu favor no jogo. Um posicionamento que pode, inclusive, fazer com que o público compre o seu lado da história. Então, isso é algo importante que a Ana Paula colocou. E aí ela falou mesmo que essa proteção só dura enquanto o povo tá com medo. Disse aí Ana Paula, a proteção aqui só vale até o momento em que a pessoa está em risco. E aí o Leandro disse que, na visão dele, realmente seria melhor um paredão entre ele, o Matheus e o Brígido, porque, segundo ele, o Brígido só rasteja e manipula pela casa, mas não tem coragem de aparecer. E realmente não tem mesmo essa coragem de aparecer. Realmente ele não aparece. Ele quer tentar ser o vilãozão da história, mas ele não tem carisma para sustentar isso. Como a própria Ana Paula falou, ele não tem culhão para sustentar isso. Aí veio o Matheus lá no quarto, começou a se vitimizar. Aí ele disse que vai ficar muito magoado se o Babu indicá-lo direto ao paredão, porque, segundo ele respeita muito o Babu. E aí ele disse ali que o Babu estaria comprando um embate que não tem nada a ver com ele, mas com outras pessoas. E aí ele ainda tentou defender o cowboy sobre preconceito relacionado ao Leandro, pelo fato do Leandro ser da Bahia, que o povo já estava tirando de contexto e que o cowboy só analisou o jogo errado. Eu juro pra vocês que eu não entendi essa parte. Eu juro mesmo, tá? Eu não entendi porque em nenhum momento eu vi o cowboy sendo pejorativo com o Leandro. Eu vi que existe ali, tá? Eu vi que existe ali a coisa da rivalidade. Porque o Leandro chegou ali já no 220 e eu falei pra vocês que ele já chegou errado sem saber o que estava acontecendo na casa, tá? Isso aí realmente aconteceu. Agora, por outro lado, eu não vi o cowboy sendo pejorativo com o Leandro em nenhum momento. Isso eu realmente não vi. E se ele tá falando isso é porque o negócio não aconteceu desse fato. Eu acho que não aconteceu. Mas vocês sabem, né? Nessas horas, para tentar ali arrumar qualquer desculpa, arruma-se qualquer desculpa para tentar justificar, por muitas vezes, o injustificável. Aí vem a Ana Paula. Ana Paula estava ali na cozinha e ela disse ali que se ela tivesse aqui deste lado assistindo ao BBB, ela já teria mudado de canal, porque ela disse que estava muito chato e que ela não queria passar numa edição flopada, que ela não queria ficar com esse negócio de ficar marcada por ter participado de uma edição flopada. Aí teve uma hora que a Dona Jura estava começando a conversar, porque a Ana Paula estava falando como ela se sentiu depois que ela defendeu a Milena e ninguém foi lá e a apoiou nisso. Aí a própria Dona Jura
também se levantou e disse que ela se sentiu bastante magoada pelo fato de ter sobrado na prova do anjo e de ninguém a tê-la escolhido para fazer a prova. Aí teve uma hora lá que Ana Paula até falou para ela: teoricamente você viu que você tá sozinha aqui dentro. Aí a própria Dona Jura teve que reconhecer que é isso mesmo, que ela se sentiu sozinha e que ela ficou bastante chateada com a forma como as pessoas ali julgaram que ela não teria essa capacidade de fazer essa prova. E a Ana Paula jogou ali para ela começar a se ligar no que as pessoas estão pensando dela. Aí o Babu, ele entrou ali, o Leandro tava lá também tomando o café da manhã, preparando o almoço e tal. E aí ele disse ali que a força da galera dos 40 anos, que tem espírito jovem, contraria as estatísticas, o que é verdade, isso também é verdade. Pessoas de 40 anos têm tão ou mais capacidade que pessoas mais novas para muitas coisas, especialmente na questão de estratégias e questão ali de planejamento. Quem é mais velho tem essa vantagem, querendo ou não, e tem a experiência de vida, que a maioria das vezes as pessoas mais novas não têm. Disse aí o Babu: a gente contrariou as estatísticas. E aí uma outra coisa ali também que a Ana Paula pontuou, como é que o jogo do Babu mudou. Que na edição anterior ele era tido como um cara perseguido, e nessa ele tá ali com o queridômetro cheio de corações. Aí o próprio Babu também disse que ele estava estranho, ele estava estranhando essa situação. Ele realmente falou que estava estranhando ser querido, porque diferente do que aconteceu na outra edição, ele era alvo. Dessa vez ele não é alvo. E ele realmente disse que era muito difícil. Mas muito provavelmente, vocês sabem que isso vai mudar. A partir do momento que ele começar a indicar as pessoas e a ter que se comprometer, aquele grupão ali que vê ele como paizão vai tê-lo agora como uma pessoa que está jogando. E aí o que vai fazer? Ele já vai começar a receber alvos, vai começar a receber mala, vai começar a receber coração partido e um monte de outros emojis. Aí veio também o outro momento ali, né? Que o Brígido voltou e insistiu de novo sobre a Ana Paula. Gente, ele fala da Ana Paula o tempo todo. Aí ele voltou a falar sobre a tal da curva do cancelamento, que ele não ia brigar com a Ana Paula de jeito nenhum, que ele ia apenas esperar a Ana Paula atingir o auge da curva do cancelamento para o Brasil ter o prazer de tirá-la do programa. Disse ele: ela vai sair na hora que o Brasil tiver o gostinho de tirar ela. Mas ele sai antes dela. Provavelmente ele sai muito antes dela. E aí pode até ser mesmo que o Brasil elimine a Ana Paula. Eu não estou afirmando que a Ana Paula é favorita. Não estou afirmando isso. Mas eu estou afirmando que é muito mais provável a Ana Paula eliminar primeiro o Brígido, depois o Matheus e um monte de gente para só depois ela sair. Eu não estou afirmando que a Ana Paula é favorita, porque muitos de vocês pensam isso. Eu não estou afirmando isso. Mas eu estou afirmando que a Ana Paula é aquilo que o público quer ver de um jogador de BBB. E que por isso ela vai longe. Comparem o que a Ana Paula fez ontem com o que o Brígido está fazendo na casa. Quem foi ali o destaque? Foi ela. Ela entregou aquilo que a gente quer ver no jogo. Simples assim. A Ana Paula, ela tem esse negócio. Gostem ou não gostem dela, Ana Paula é desse jeito. Ana Paula age desse jeito. Isso faz uma certa diferença, inclusive, para ela. Por isso que ela é ou amada ou odiada. Não tem o meio termo ali. Ou ama-se ou odeia-se a Ana Paula. Mas não existe o meio termo para ela. Ou é um ou é outro. Aí a Maxiane e a Marciele começaram ali a falar justamente sobre a Ana Paula. Isso já foi no começo da tarde de hoje. E aí a Marciele disse ali que
no caso da Ana Paula, só está do lado dela quem concorda com ela. Se discordar dela, então é demitido. Disse aí a Marciele, você meio que não serve mais, é foda isso. Aí elas juraram ali de pé juntos, que ali elas não iam mais ficar tão coladas na Ana Paula. A Marciele disse que estava aliviada de poder falar isso e que ela tinha falado isso no quarto. E aí elas também começaram a falar ali, dizendo que elas cansaram de ser figurantes de luxo no jogo da Ana Paula. Disse aí a Marciele, eu vou ficar num lugar onde a minha voz não vale porra nenhuma e o meu voto vale? É que você não tá aparecendo, né, mulher? Então eu acho que é meio difícil, né? É você querer cobrar isso não só apenas da Ana Paula, mas dos outros, né? Porque você mal aparece. E aí elas continuaram a falar da Ana Paula, foi o tempo todo falando aí da Ana Paula. Elas dizem que o Brígido amassou a Ana Paula e que o público tá amando a postura de macho alfa, mandando a mulher calar a boca. Disse aí a Maxiane, o Brígido estava sendo elogiado por essa atitude. E aí elas disseram ali que elas não vão mais comprar briga de ninguém e que vão resolver tudo no voto. Disse aí a Marciele, a minha prova é lá dentro do confessionário. É planta, né? É planta. Eu falei pra vocês que ela ia ser planta, não falei? Falei pra vocês que essa mulher ia ser planta. Aí, antes da gente encerrar, a gente teve também ali uma conversa do Leandro com o Juliano na academia. E aí os dois estavam falando ali do Brígido. Eles disseram ali que o cowboy é um rival sim, só que o cowboy é direto e inteligente, que ele pensa em estratégias. Porém, o Brígido é Maria vai com as outras e rasteiro. O Juliano disse ali que ele não aguentou ver o Brígido agindo desse jeito com relação à atitude com a Ana Paula e disse que ele tinha era que vender curso lá fora. Disse o Juliano, vai fazer o seu coach lá fora, rapaz, vai vender curso fora daqui. E eu vou dizer, eu tô me surpreendendo com o Juliano, porque ele fala umas verdades que às vezes a gente aqui fora tá entalado e queria jogar na cara desses homens. Aí o Leandro disse ali que ele foi escovar os dentes e caiu no paredão porque ele podia ter apertado aquele botão. Se não tivesse realmente ido escovar os dentes, né, Leandro? Você teria ido lá, apertar o botão e ainda poderia ter mandado o Brígido pro paredão. Mas enfim, ele realmente caiu no paredão porque ele não se ligou nisso. Ah! Lembrei de uma coisa, a Jordana é tão planta nesse jogo que ela tava ali passando creme quando tocou a sirene lá para apertar o botão. Ela era tão planta, mas tão planta que ela não teve nem a capacidade de largar o coisa lá para ir apertar o botão. Ela chegou, a dinâmica já tinha acontecido. Sério mesmo, gente, sério mesmo, que coisa fraca. Aí teve essa outra ali, né? Teve essa outra ali. Eles estavam conversando, eles começaram a dizer que realmente o jogo do Brígido para eles é o pior, porque é uma coisa rasteira. Aí a Ana Paula estava conversando ali de novo na cozinha. Aí a Ana Paula disse que ela não quer ser boi de piranha. E aí o Jonas quis entender o que significava o termo boi de piranha. E aí ela colocou, você vai colocar o boi de piranha, significa aquele primeiro que você coloca no rio para as piranhas comerem enquanto o resto da boiada passa. É mais ou menos isso. E aí ela falou, é a mesma coisa que te jogar aos leões. Você ali tendo que ser a ponta de alguma coisa. E aí ela também falou um monte de outra coisa, que ela não ia se colocar mais nesse lugar, porque ela viu que ela não teve apoio, que ela não teve essa defesa e que ela não se sentiu apoiada quando ela precisou, então que ela também não se colocaria mais nessa posição. Tá mais do que certa, né? Ela tá mais do que certa. Depois a própria Ana Paula também falou ali
que eles estavam correndo risco de ficar numa edição flopada. E aí ela falou, se eu estivesse assistindo vocês aqui, eu estaria trocando de canal na hora. Aí depois também teve uma hora lá que a Ana Paula estava conversando ali com o Jonas. Ela estava ali com o Marcelo, aí ela estava falando ali do Jonas. Basicamente sobre o banho dele. Porque o Jonas sensualiza. Querendo ou não, o Jonas faz isso de propósito. Disse ali a Ana Paula que se ela fosse ele, ela teria orgulho de mostrar o instrumento. Ela disse ali, o problema seria se fosse uma birosquinha. Agora, algo, né, relacionado aí aos 22 centímetros, ela disse que teria orgulho de mostrar se ela fosse o Jonas. Aí ela sugeriu ainda que ele fizesse um jogo no estilo do alemão, que ele meio que comprasse uma rivalidade, que ele pegasse as mulheres, porque tem uma hora que ela perguntou assim pra ele, como é que você se sente sendo o único homem solteiro no meio dessa casa toda? Aí ele disse ali que era difícil lidar com muitas mulheres ao mesmo tempo. E aí eles começaram a rir e tal. Mas teve uma hora ali que depois que eles começaram a conversar, o Jonas já tinha saído, ela foi falar ali com o Marcelo. Mas ela ficou muito sentida com a Maxiane. O Jonas disse que a Maxiane é uma boazinha. E aí a Ana Paula disse assim, não, boazinha não é qualidade de gente. É daí que saem os trens mais complicados, disse a Ana Paula. Ela ficou com muito ranço mesmo da Maxiane, da Maciele, que deram como desculpa o posicionamento do voto. Mas, no momento que a Milena estava sofrendo a discriminação, elas não tiveram essa capacidade de ir ali. Ela não estava tendo, eles não tiveram essa capacidade de empatia que ela teve por lutar pela Milena, por lutar contra o preconceito que a Milena estava sofrendo. Aí depois, a Ana Paula estava lá e começou a fazer umas estratégias. Ela disse ali que ela tem medo de que um paredão entre o Brígido, o Matheus e o Leandro acabe causando divisão de votos. Ela teme que as torcidas acabem se anulando e que o Leandro acabe sendo eliminado por tabela. Disse Ana Paula, eu tô com medo de dividir voto. E aí o Marcelo acha que o foco será justamente entre o Brígido e o Matheus e que provavelmente o Leandro ficaria numa situação mais confortável. Aí teve uma hora lá que o Jonas quis saber sobre a tal da informação privilegiada que a Maxiane tinha. Aí ele perguntou se isso era algo que mudaria o jogo. Aí a Ana Paula falou ali que não mudaria o jogo e que essa informação não valia 10 mil reais. Eu também disse pra vocês que não valia 10 mil reais. E se eu tivesse lá, eu teria aceitado os 20 mil, voltaria pra casa e diria que eu sabia de uma informação privilegiada. Ia meter um caô ali. Se fosse verdadeiro ou não, eles iam descobrir depois. Eu não pegaria uma informação tão inútil como essa por 10 mil reais. Sério. E ela falou ali que não valia 10 mil reais que a Maxiane deu nessa informação. E realmente não valeu, tá? No final das contas, realmente não tem muito o que a gente falar sobre essa informação. E aí ainda teve mais esse outro momento aqui, que foi o Breno. O Breno estava conversando ali com a Maxiane, estava conversando sobre essas atitudes que ele percebeu ali com relação a Maxiane. E aí o Breno foi falar com a Samira e eles oficializaram que eles não são obrigados a seguir necessariamente o que acontece na casa com relação a posicionamentos. O Breno disse que ele cansou de dar palco pro Matheus e que agora ele vai dar o desprezo que deve se dar a um Pedro da vida.
Aí a Maxiane disse que não vai ficar bajulando ninguém para ficar provando lealdade. Disse a Maxiane, eu também não tenho que ficar lambendo ninguém. E aí eles disseram ali sobre Ana Paula. Eu não sou saco de pancadas, que amizade é uma coisa, mas amizade também tem limites. Muitos limites. Aí no final das contas também a gente teve ali a Jordana reclamando, sabe de quem? Vocês já sabem. Ela recebeu uma mala no queridômetro. Aí a Samira ali perguntou assim, você tá doida? Você surtou? Falando em mala, né? Vocês já sabem, uma coisa chata. E aí eles começaram a reclamar disso, começaram a reclamar de um monte de coisa. Depois a Samira até foi tirar satisfação ali, ela foi até tirar satisfação com a Ana Paula. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. E aí elas foram lá tentar entender um monte de coisa. O Brígido ali começou a falar de moralidade. E aí o Brígido disse ali que ele falou pro Mateus que o Mateus passou dos limites com a Ana Paula, mas que ele, Brígido, jamais gritaria com uma mulher. Ele gritou com uma mulher, né? Enfim. E aí o Brígido finge que a gente acredita no posicionamento dele. Aí a Jordana disse que Ana Paula faz manipulação velada, dizendo que Ana Paula vence pela repetição. Disse a Jordana, de tanto você ouvir a pessoa falando, do nada você começa a acreditar. Gente, eles que ficam falando da Ana Paula o dia todo. São eles, a gente só fala aqui aquilo que eles próprios falam o dia inteiro. Mas teve mais coisas que eu vou falar para vocês, obviamente, na próxima live aqui do canal. Então, daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí o restante da tarde e o pré-festa, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.